Quando nós pensamos, quando nós refletimos sobre a missão de Jesus que foi dada pelo Pai, nós percebemos que essa reação dos judeus, esse desejo de coroar Jesus, poderia ser uma espécie de tentação. Seria um atalho ao reino que evitaria o sofrimento da cruz. Eles quiseram fazer de Jesus rei, só que sem passar pelo sofrimento. Então, isso poderia até ser um objeto de desejo. Presta atenção. O diabo já havia oferecido um atalho parecido com esse em Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Lembra quando Jesus estava no deserto, que ele foi tentado pelo diabo? E o diabo falou assim: tudo isso te darei, todos os reinos do mundo eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Era um atalho, era como se Satanás estivesse dizendo: não precisa de você se sacrificar, não precisa passar pela cruz. Se você me adorar aqui, eu te dou tudo. Eu sou o Senhor desse mundo. A Bíblia diz isso, que o mundo jaz no maligno. Este mundo é governado pelo diabo. O mundo é governado pelo mal. E Jesus foi tentado a se tornar Senhor desse mundo através de um ato de adoração ao diabo. O que acontece muitas vezes conosco. Nós somos tentados a conseguir as coisas da maneira mais fácil, mesmo que seja de uma maneira ilícita, de uma forma que não agrada a Deus, mas o diabo ele quer nos tentar a fazer a coisa errada, numa forma de obter um atalho para alcançar uma suposta bênção. O apóstolo Pedro também, em um momento aqui nas Escrituras, em Mateus capítulo 16, ele considerou impensável o sofrimento de Jesus na cruz. Quando Jesus disse assim: olha, eu vou ter que ser sacrificado, Pedro falou: de jeito nenhum que o senhor vai passar por isso. Então Pedro, muitas vezes, ele foi usado por Deus, mas algumas vezes ele foi usado pelo diabo. E aqui especificamente Jesus repreendeu a fala de Pedro. Jesus disse assim: afasta-se de mim, Satanás. Mas ele estava falando com Pedro, um homem, né, que teve a revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo, o Pedro que andou sobre as águas, o Pedro que falou aqui, ó, o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mas só que Pedro estava sendo usado pelo diabo naquele momento, dizendo que Jesus não deveria passar pelo sofrimento. O tema dessa mensagem é palavras de vida eterna. Eu quero dizer para você que a vida eterna é algo prometido por Deus aqui, conquistado por Jesus na cruz, por mim e por você. Só que ela tem um preço para nós de renúncia. Ela tem um preço de santidade. O preço maior da santificação, da justificação, de aplacar a ira de Deus, foi pago por Jesus. A nossa parte nesse processo é confessar, reconhecer Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E isso fala de renunciar à nossa vontade, de entregar a Deus a nossa vida, de consagrar a Ele a nossa vida, os nossos dias, de ter como parâmetro para as nossas escolhas os princípios contidos na palavra de Deus. Amém? Então, se o povo já havia aceitado Jesus como rei, a ideia aqui era a seguinte: para que sofrer a morte? A ideia de Pedro era essa. A ideia de Satanás era essa. Mas Jesus resistiu à tentação no deserto, ele repreendeu Pedro e ele recusou cair na tentação apresentada na multidão que queria coroá-lo antes da cruz.
Jesus sabia que havia uma coroa eterna preparada para ele. Ele não iria aceitar aquela coroação terrena, aquele atalho que era proposto ali naquele momento. E eu fico pensando, se Jesus pensasse como alguns líderes religiosos da nossa época, a popularidade com a multidão, a aceitação dele junto à multidão, já teria sido uma prova da fidelidade. Muitas pessoas hoje, muitos líderes, citam números para justificar as suas práticas. E aí, atrás de um crescimento fabricado, eles prometem mundos e fundos para as pessoas que permanecerem nas suas igrejas. Eu quero dizer para você o seguinte: não existe evangelho sem sacrifício. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem mudança de vida. Se você está numa igreja, se você foi seduzido por um evangelho que só apresenta para você bênçãos, vitórias, milagres, curas, mas que não exige de você uma renúncia, talvez você esteja sendo enganado. O discurso de Jesus é duro, mas as palavras dele são que nos conduzem à vida eterna. Então, toma cuidado com o tipo de pessoas que você está seguindo, com a igreja da qual você está fazendo parte. Muitos líderes religiosos, na ânsia de manter a sua igreja cheia, pregam um evangelho mamão com açúcar. O evangelho onde tudo pode, onde Deus vai nos dar tudo, onde todos os seus problemas serão resolvidos. E aí eles vão te cozinhando aí nesse negócio, sendo que o discurso de Jesus aqui, ele foi duro. Muitas pessoas deixaram de seguir Jesus, desistiram de seguir aquele evangelho. Enquanto eles estavam ali recebendo a cura, os milagres, eles permaneceram. Quando o negócio apertou, muitos abandonaram o barco. Então aqui em João 6, nós aprendemos algumas coisas importantes em relação a Jesus, em relação ao Evangelho. Jesus, ele apresenta aqui uma pregação desafiadora. Da mesma maneira que Jesus levou a mulher samaritana a deixar a água do poço para poder pensar na água da vida, ele chamou a multidão, em João 6, para se esquecer dos pães e dos peixes e receber o pão da vida. Comer do pão da vida significa se tornar participante da natureza de Cristo. Se você está no Evangelho somente atrás das bênçãos, eu quero que você entenda através dessa mensagem que Deus tem muito mais para você. Mas o muito mais que Ele tem não diz respeito àquilo que você irá receber aqui nessa vida, mas são palavras de vida eterna. Eu quero ler com você 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Por favor, abra sua Bíblia, se você estiver com ela em mãos. Eu quero ler junto com você. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Diz assim, olha: Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina,
e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A partir do momento em que eu recebo a palavra de Deus, em que eu recebo a Jesus, que eu reconheço Ele como o Filho de Deus que veio salvar a humanidade, eu preciso participar da natureza divina. Eu preciso permitir que o velho homem morra dentro de mim e que a natureza de Cristo ocupe o seu devido lugar, em nome de Jesus. Amém? Versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Então, se entregar a Jesus, se entregar a Deus, requer uma mudança de vida. E aí no verso 8, o apóstolo Pedro diz assim, olha, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quando nós temos essas qualidades em nós, domínio próprio, perseverança, piedade, compaixão, nós nos tornamos produtivos no reino de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. E o que estava acontecendo aqui em João 6 era o seguinte: a percepção de que Jesus seria um rei capaz de curar os doentes, de alimentar as multidões, essa percepção, essa ideia atraía muito as pessoas. Mas aceitar um Senhor que exigiria uma transformação total de vida e de caráter era outra coisa. Eu quero que você entenda isso e que você consiga se colocar aqui nessa passagem. Uma multidão seguia Jesus. Muitas pessoas queriam coroá-lo como rei. Muitas pessoas receberam os pães, os peixes, muitas pessoas receberam as curas e os milagres, e até então eles estavam ali firmes com Jesus, seguindo Jesus. Mas quando Jesus começa a falar de uma mudança de caráter, de transformar a sua vida, muitos o abandonaram. E quem permaneceu ao lado dele foram os 12, porque os 12 entenderam que as palavras de Jesus conduziriam para a vida eterna. Eu posso até não receber os milagres, eu posso até não receber a cura, eu posso até não perceber que Jesus tem um domínio político, como muitas pessoas querem empurrar nos dias de hoje, mas acima disso, as palavras dele nos conduzem para a vida eterna.